Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, farmacêutico, doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, responsável pela disciplina de Bioquímica Clínica do curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal foi criado para você, estudante de farmácia, de biomedicina ou de qualquer outra área afim, ou até mesmo você profissional da área de análises clínicas, queira se atualizar ou estudar, por exemplo, para um concurso. Estaremos sempre postando conteúdos atualizados e com muita didática para o seu aprendizado. Se você gostou da ideia e gostar dos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do canal Bioquímica Clínica Fácil. E hoje nós vamos falar sobre dosagens de proteínas na prática laboratorial. Inicialmente, o que são proteínas? Proteínas são substâncias formadas a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações chamadas de ligações peptídicas. Se nós lembrarmos da bioquímica básica, as proteínas elas são formadas a partir de diferentes estruturas. Então, a gente tem uma estrutura primária, que é a ligação de aminoácidos, uma estrutura secundária, uma estrutura terciária e uma estrutura quaternária que dá essa estrutura novelar, né, para muitas das proteínas. Então, as proteínas elas podem ser desde pequenos compostos formados a partir de poucos aminoácidos até grandes estruturas formadas por muitos aminoácidos. Então, assim, como analista clínico, é muito importante que quando eu pensar numa proteína ou pensar numa substância química, eu tenha um entendimento do tamanho dessa molécula, né? Qual é o tamanho dessa molécula? Ela tem uma estrutura quaternária, ela é apenas uma ligação peptídica simples, então isso é importante para a gente até conseguir entender por qual método laboratorial ela pode ser detectada. A gente vai falar um pouco nessa aula de hoje. Então, falando um pouco sobre proteínas de uma forma geral, as proteínas elas são muito importantes também como marcadores de diagnóstico, como analitos. E as proteínas solúveis no plasma já foram identificadas mais de 300 proteínas até o momento. Só que dessas 300, aí, uma pouca dezenas delas são utilizadas como marcadores para o diagnóstico de alguma alteração patológica, né? Quais são as funções das proteínas no organismo, né? Elas são, além de serem essas proteínas solúveis, elas compõem a estrutura dos tecidos, né? Então, a gente tem o tecido conjuntivo, é formado por diversas proteínas. E as proteínas solúveis, elas servem, por exemplo, para o transporte de outras substâncias no sangue. A gente vai falar um pouco mais à frente da albumina, né, que é um carreador importante de substâncias no plasma. Elas ajudam a manter a pressão oncótica. O que é essa pressão? É a pressão mantida dentro do vaso por ação desse conteúdo proteico. E isso, por exemplo, quando um paciente perde proteína na urina, por exemplo, diminui a proteína no plasma e a tendência é ele perder água para onde? Para o interstício, e aí ele tem o quê? Edema. Então, o que mantém a água dentro do vaso é esse conteúdo de proteína. Isso é chamada de pressão oncótica, né? Essa pressão que é exercida pelas proteínas presentes no compartimento plasmático. As proteínas também são importantes na manutenção do pH sanguíneo, né? Então, elas conseguem controlar as cargas positivas dentro do plasma, os íons H+, e isso ajuda no tamponamento sanguíneo. No decorrer desse curso, nós vamos ter uma aula específica sobre equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, e aí eu vou explicar um pouco melhor sobre o papel das proteínas nesse tamponamento sanguíneo. As proteínas, elas são também a constituição básica dos anticorpos, né? Os anticorpos que nos dão imunidade.
Então, se eu perco proteína, se eu diminuo a ingestão de proteínas, eu com certeza vou ter uma imunidade alterada. As proteínas são muito importantes na coagulação do sangue. Vocês sabem, eu acho que a maioria de vocês que já estudaram hematologia, sabem que o nosso sangue ele tem uma homeostase, ele precisa estar constantemente regulado no sistema de fibrinólise e coagulação. E quando existe alguma alteração também a nível de sistema sanguíneo, é importante, às vezes, que haja esse processo de coagulação sanguínea em várias situações em que o nosso organismo passa. E esses fatores de coagulação, muitos deles são proteínas, são produzidos no fígado, também vai ser assunto desse curso numa aula próxima. E várias proteínas, elas são chamadas de proteínas de resposta de fase aguda. O que é isso? São proteínas que aumentam de uma forma exponencial na fase aguda de um processo inflamatório. Então, elas aumentam de 10 a 20, 200 vezes o seu nível normal na fase aguda da inflamação. Isso é chamado de resposta de fase aguda. Então, as proteínas plasmáticas solúveis têm todas essas funções e mais algumas que eu acabei de comentar. Mais algumas generalidades em relação a proteínas. O que determina a concentração plasmática da proteína são basicamente 3 fatores: a sua síntese, o seu catabolismo, que é a sua degradação, e o volume plasmático. Então, a síntese, né? Muitas proteínas são sintetizadas no fígado. Então, qualquer doença hepática vai alterar esse teor de proteína. Se eu tiver também o catabolismo alterado, uma diminuição do metabolismo, de alguma forma essa síntese, esse catabolismo sendo prejudicado, isso também altera esses níveis plasmáticos. E o volume plasmático, que é aquela quantidade de água que eu tenho dentro do vaso, né? Se eu tiver um processo de desidratação, uma diminuição desse conteúdo plasmático, eu vou ter uma hiperconcentração proteica. Se eu tiver uma diluição desse volume plasmático, eu vou ter uma diminuição dessa concentração de proteína. Então, esses fatores são importantes para entender como essas proteínas vão estar presentes dentro do vaso e também a relação disso com a medição delas no laboratório, né? Eu já falei que a maioria ou uma grande parte das proteínas é sintetizada no fígado. Então, assim, qualquer alteração hepática pode interferir grandemente nesses níveis proteicos, a nível sanguíneo. Aproximadamente 25 gramas de proteínas são produzidas todos os dias pelo organismo. Os valores séricos, né, os valores sanguíneos, aí são em torno de 7 gramas a cada 100 ml, é uma quantidade muito alta de proteína. E as alterações na concentração dessas proteínas ou de algumas proteínas pode ter uma relação com problemas patológicos, com doenças, né? E isso a gente vai falar um pouco na aula de hoje, tanto de proteínas isoladas, como também de frações de proteínas. Isso a gente vai estar comentando na aula de hoje. Existe um método laboratorial chamado proteínas totais. Um sistema de determinação do total de proteína que está presente no plasma, né? A gente pode ver aqui na imagem, né? Eu tenho um sisteminha aí. Quanto mais roxinho ficar a minha reação, mais proteína eu tenho. Essa reação é chamada de reação de Biureto, que é o método mais comumente usado para determinar as proteínas plasmáticas, né? Ele é baseado no princípio de que íons cúpricos, né, reagem com ligações peptídicas, formando um cromógeno que absorve num determinado comprimento de onda. Essa é a reação mais típica, mais comum, mais usual, que é utilizada no laboratório para a determinação de proteínas totais, tá bom?
Existem mais dois métodos aqui que eu destaquei, que também são bastante utilizados, principalmente em laboratório de pesquisa, que é a técnica de Lowry e a técnica de Bradford. A técnica de Lowry, ela é baseada na reação do molibdato, tungstato e ácido fosfórico com proteínas, né, na presença do cobre, produzindo um cromógeno com absorção máxima em 750 nanômetros. E a reação de Bradford também é um corante, o BG250, junto com macromoléculas de proteína, formando também um cromógeno que absorve mais ou menos em 595 nanômetros. Qual a diferença entre esses métodos e, por exemplo, o biureto, né? O biureto é um teste menos sensível, então ele só vai detectar concentrações mais altas de proteína, mas como no plasma a gente tem uma concentração muito alta, não tem problema de usar o biureto. Já o Lowry e o Bradford, eles conseguem detectar concentrações bem mais baixas de proteína, então eles são utilizados quando a minha amostra tem um teor menor proteico. Isso, por exemplo, em laboratórios de pesquisa, às vezes eu tenho ali um fragmento, eu tenho um homogenato que tem um teor proteico menor, e eu opto então, uma cultura de célula, por exemplo, eu opto então em usar técnicas mais sensíveis, seja Lowry ou Bradford. Tá? Lembrando que no laboratório de análises clínicas é, em geral, a reação de biureto. Que situações que esse teor de proteínas totais podem estar aumentados? Em geral, esse teor aumentado de proteínas totais, eles não indicam uma doença específica. Eu não consigo, por exemplo, fazer um diagnóstico de uma doença a partir de uma dosagem de proteínas totais. Ela é apenas um indicativo de que alguma coisa não está normal, ou alguma coisa está alterada. Mas, por exemplo, que situações eu poderia ter uma hiperproteinemia, ou seja, um aumento de proteínas plasmáticas? Numa situação de pouca ingestão de água, aquilo que eu já comentei, né? Pouca ingestão de água, o meu sistema volumétrico do vaso vai estar diminuído e, com isso, a concentração das proteínas vão estar aumentadas. Ou eu tendo uma perda de líquidos, né, dentro do vaso, da mesma forma, esse teor de proteínas vai estar aumentado. Em algumas doenças, eu tenho um aumento da produção de proteínas, né? Por exemplo, as doenças monoclonais, em geral, são doenças neoplásicas, né? O mieloma múltiplo, onde eu tenho a produção de uma proteína, que na urina ela se chama proteína de Bence-Jones. A gente também vai ter uma aula mais à frente no canal, onde eu vou falar um pouco mais sobre essa proteína. Macroglobulinemias, doença da cadeia pesada, são doenças onde normalmente são produzidos anticorpos ou frações de anticorpos, que são proteínas, e isso aumenta esse teor de proteína dentro do plasma. Então, para vocês verem, às vezes um exame simples, como uma proteína total, pode ser um indicativo de uma doença grave, como uma neoplasia. Doenças policlonais, onde vários clones, né, vários tipos de anticorpos são produzidos. Por exemplo, na cirrose hepática, na hepatite ativa crônica, no lúpus eritematoso sistêmico, né, uma doença autoimune, numa infecção bacteriana crônica, há um aumento da produção de anticorpos e isso aumenta o teor de proteínas no sistema plasmático. E a hipoproteinemia, ou seja, uma diminuição dessas proteínas totais no plasma. Pode acontecer, por exemplo, com o aumento do volume plasmático, uma hemodiluição. Paciente recebendo terapia venosa, né, em grande quantidade, isso pode diluir o sangue e, com certeza, consequentemente, a concentração de proteínas vai estar diminuída. Numa perda renal de proteínas, né, na síndrome nefrótica, uma glomerulonefrite crônica, esse paciente está perdendo proteína pela urina e, consequentemente, o seu teor de proteína no plasma está diminuído. Queimaduras graves, né, também há uma perda de proteína, perda de líquidos também. Na gota, aumento da uricemia.
distúrbio na síntese de proteína, desnutrição, má absorção, enfermidade hepática não virótica. Nesse caso, eu tenho uma diminuição da ingestão de proteína, né? Ou da quantidade de proteína que chega no plasma, e isso faz com que haja uma diminuição dessa proteína. No edema, né, eu já comentei que, em geral, o edema é causado, né, talvez muitas vezes, por uma diminuição do teor de proteína, né, dentro do plasma. A hemorragia grave, Kwashiorkor, que é uma doença, né, também de origem de desnutrição, por diminuição da ingestão de proteína, ocorre muito em crianças, onde você não tem um aporte de proteína na alimentação. Então, essas crianças desenvolvem esse quadro e, consequentemente, esse nível de proteína vai estar diminuído. Em alguns casos de leucemia, também os níveis de proteína estão diminuídos. O fracionamento das proteínas, elas podem acontecer por diversas formas. Hoje, modernamente, o fracionamento, por exemplo, por eletroforese, ele é relativamente pouco utilizado, mas a gente ainda estuda, é importante que a gente conheça esses métodos como analista clínico, porque eles, dependendo do laboratório que você vai trabalhar, dependendo do local onde você está atuando, ou num laboratório de análises clínicas, ou às vezes num laboratório de pesquisa, é importante que você faça esse procedimento. Mas a maioria das proteínas hoje, quando eu quero realmente identificar, eu já tenho um método específico para dosar aquela proteína-alvo. Então, eu tenho ou um sistema de ELISA, ou uma imunofluorescência, ou a quimiluminescência, ou uma nefelometria, né? Que nós estudamos na aula de técnicas, vocês já devem estar sabendo desses métodos, e que eu posso dosar especificamente aquela proteína, tá bom? Na aula de hoje a gente vai dar um pouco de ênfase à eletroforese, que é uma técnica clássica de fracionamento de proteínas, mas lembrando que na rotina laboratorial, na grande maioria dos laboratórios, essa técnica não é da rotina, né? Ela só é utilizada em laboratórios mais especializados. A eletroforese, como eu acabei de falar, ela é a técnica clássica, né, utilizada no fracionamento das proteínas plasmáticas. E ela pode ser feita em várias bases, né, como papel, gel de amido, acetato de celulose, agarose e poliacrilamida. O acetato de celulose tem sido a base mais comumente utilizada no fracionamento de proteínas. Dependendo do tipo de base, do tipo de sistema que você está utilizando, você vai dividir essas proteínas em várias frações ou várias bandas eletroforéticas. Aqui um exemplo, a banda pré-albumina, albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama. Então, a eletroforese é uma técnica de escolha para fazer esse fracionamento e é uma técnica que se baseia na separação de substâncias eletricamente carregadas. Então, substâncias mais carregadas e menores, elas vão avançar mais rápido para o ânodo, que é o polo positivo, enquanto que substâncias menos carregadas e maiores vão ficar mais fixas, ou não migram, ou migram mais lentamente, e com isso eu tenho, então, uma separação dessas proteínas. A gente pode ver aqui no slide uma fotografia, né, de uma separação eletroforética de proteínas do plasma, onde eu tenho uma zona chamada pré-albumina, uma banda maior chamada albumina, que é a principal proteína do plasma, e aí eu tenho bandas, dependendo do tipo de eletroforese, que eu posso dividir em alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e gama. Então, esse é o eletroferograma clássico para proteínas. Aqui do lado, a gente pode ver também as concentrações dessas proteínas no plasma, né? Médio de concentrações.
De novo, proteínas totais aí entre 6,5 a 8 gramas por decilitro, em torno de 7, né, gramas por decilitro. A albumina variando de 3,5, 3,8 a 5,5, mais ou menos. Aí eu venho alfa 1, alfa 2, beta e gama. A alteração de uma dessas bandas pode indicar a alteração de uma proteína específica, que pode indicar uma alteração metabólica, que a gente vai comentar na aula de hoje. Existem técnicas mais modernas do que essa eletroforese clássica para determinar também essas bandas eletroforéticas. Um exemplo aí é a eletroforese capilar, né? Nesse método, a migração das espécies ocorre quando as mesas estão dissolvidas em um meio e elas correm dentro de um capilar. Então, qual a vantagem dessa técnica? Aí você usa uma quantidade mínima de amostra, microlitros, até menos do que microlitros. Você consegue fazer também uma corrida muito rápida, porque esse é um dos problemas da eletroforese. Às vezes você tem que ter corridas de 2 horas, né? Corridas de 1h30. Já que na eletroforese capilar, você faz corridas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então você ganha bastante tempo, você consegue automatizar, você consegue ter um controle de qualidade melhor. Então, se o seu laboratório ele é especialista em dosagem de proteína, muitas vezes a eletroforese capilar pode ser uma técnica bem interessante para você ter no seu laboratório e conseguir determinar proteínas específicas ou bandas, né, ou frações que podem indicar uma determinada alteração. Então, esse é um equipamento mais moderno e que está disponível aí para os laboratórios. Mas é mais utilizado ou laboratórios mais especializados ou laboratórios de pesquisa, né? Então, relembrando, esse aqui é uma banda eletroforética, né? Você tem a zona pré-albumina, a albumina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e gama. Então, esse é o padrão clássico de uma separação de proteínas do plasma. Nós vamos agora falar sobre cada uma dessas zonas, cada uma dessas bandas e quais as principais proteínas que migram nessas bandas, tá bom? Não são todas, como eu falei para vocês antes, são mais de 300 proteínas que estariam aí dentro dessas bandas. A gente vai só elencar algumas ou as mais importantes ou aquelas que têm mais relação com alguma patologia, principalmente com o processo inflamatório, que é o foco aí que a gente está dando na aula, tá? Essa zona pré-albumina, né, que ela quase não aparece, até porque só migram 2 proteínas, tem essas 2 proteínas que são super importantes, que são a proteína transportadora de hormônio da tireoide e a proteína ligadora de retinol. Essas 2 proteínas, elas são sintetizadas no fígado e são indicadores tanto da disfunção hepática como também da desnutrição, né? Então, se eu não tiver uma nutrição adequada, essas proteínas não são sintetizadas e essa banda vai estar deficiente. Ou se eu tiver uma disfunção hepática, ou seja, o fígado não estiver sintetizando bem, também essas proteínas vão estar diminuídas. Então, elas são marcadores bem sensíveis dessas 2 situações, de disfunção hepática ou de desnutrição. A zona albumina, né? A zona albumina, quem migra nela é a albumina. Tá? A albumina é uma proteína plasmática, ela corresponde a em torno de 50% das proteínas totais. É uma proteína que tem um peso molecular de 66 mil Daltons, né? E ela é hidrossolúvel, tem uma meia-vida plasmática aí em torno de 15 dias. E a síntese dela é uma síntese hepática, né? A albumina, ela tem várias funções biológicas importantíssimas, né, para o organismo, para o nosso organismo, para o funcionamento normal do corpo. Entre elas,
essa questão da pressão coleidosmótica ou pressão oncótica, né? Devido a ela estar presente dentro do plasma, ela faz com que a água fique retida no plasma e assim não aconteça o edema, né? Se eu tenho uma diminuição de proteína, de albumina, a primeira coisa que vai acontecer é essa água extravasar para o interstício e o paciente, no caso, vai desenvolver edema, né? É uma proteína muito importante para o transporte de outras substâncias. Ela é o meu caminhão, né? O meu trem do plasma, onde ela vai transportar outras substâncias, sendo eles íons metálicos, hormônios, bilirrubinas, vitaminas, medicamentos, né? Muitos medicamentos são transportados no plasma, ligados à albumina, tem uma ligação à albumina e às vezes, a forma inativa desse fármaco é a forma que está ligada à albumina e a forma ativa é a forma que está solúvel. Isso não acontece só com fármacos, mas, por exemplo, com alguns hormônios. Exemplo, os hormônios da tireoide, né, que tem uma proteína específica para transporte. A forma ativa do hormônio é a forma que está na forma solúvel. A forma que está ligada à proteína é a forma inativa, tá? A albumina é fonte de aminoácidos, ela tem ação antioxidante, ela funciona como tampão sanguíneo também, a gente vai falar um pouco disso na aula de equilíbrio ácido básico, onde a gente vai comentar sobre esse papel das proteínas, principalmente da albumina, e ela também pode atuar na modulação do sistema imune, né, inibindo a produção de leucotrienos, que são substâncias aí relacionadas à questão do sistema imunológico. Em que situações o paciente pode ter, por exemplo, uma hiperalbuminemia, ou seja, um aumento dessa proteína circulante? Numa situação tanto de hemoconcentração, como numa situação de desidratação. Em geral, o aumento da albumina não indica nada tão grave, né? Assim como o aumento de proteínas, como a gente já comentou. Então, eu não consigo diagnosticar uma doença porque a sua albumina ou a sua proteína total está aumentada. Tá? Eu tenho que entender o que está acontecendo com aquele organismo para fazer alguma suposição sobre esse aumento. Assim como ocorre a hiperalbuminemia, ou seja, o aumento dessa proteína no plasma, também existem situações em que essa proteína pode estar diminuída, chamada de hipoalbuminemia. Então, a hipoalbuminemia ela pode ocorrer, por exemplo, quando a síntese dessa proteína está diminuída, né? Isso pode acontecer, por exemplo, por ausência da ingestão de proteína, no caso de uma desnutrição, por um processo inflamatório e, no caso, ela é o inverso de uma proteína de fase aguda, quando a proteína de fase aguda ela aumenta na fase aguda da inflamação, a proteína, no caso a albumina, ela tem a sua produção diminuída. Então, assim, a hiperalbuminemia ela também não é um marcador por si só de alto significado clínico, mas quando eu sei que o paciente tem uma outra comorbidade, por exemplo, uma doença hepática, tem uma hepatite, por exemplo, e esses níveis de albumina começam a diminuir, isso pode ser um indicativo de algo grave, de uma doença hepática mais severa, mais grave. Significa que o fígado não está conseguindo produzir proteína. E isso é um indicativo, então, de gravidade para esse paciente. A albumina também pode diminuir no plasma em perdas aumentadas de proteína. Pacientes renais, paciente com doenças renais que está perdendo proteína pela urina. Os níveis plasmáticos de proteínas e, consequentemente, da albumina vão diminuir. Por exemplo, na glomerulonefrite, na doença tubular renal, na nefropatia diabética, no caso de queimaduras extensas, enteropatias e pneumopatias. Nesses casos, a albumina também diminui, né? O método laboratorial para avaliar a albumina é a eletroforese,
de proteínas, né, onde eu vou ver uma diminuição ou um aumento dessa banda de albumina. E eu tenho métodos colorimétricos, basicamente 2 métodos aí no mercado, que é o cromógeno verde de bromocresol e púrpura de bromocresol. Qual a diferença? Que o verde de bromocresol ele não é específico para a albumina, ou seja, eu posso ter ali substâncias que vão reagir também, outras proteínas que vão reagir e podem confundir esse método. Enquanto que o púrpura de bromocresol ele já é específico para a albumina, mas ele tem uma baixa afinidade para a albumina. Então tem as vantagens e desvantagens de cada um desses 2 métodos. Mas são cromógenos que reagem especificamente com ou não, né, com a albumina, produzindo uma substância colorida que vai ser medida no espectrofotômetro e ser o indicativo da presença de albumina na amostra. Os valores de referência, né, eu já comentei, em torno de 3,5 a 5 miligramas, a amostra é soro e tem alguns interferentes, por exemplo, a heparina provoca turbidez na reação, então não deve ser coletado o plasma, o sangue, né, com heparina. A hemoglobina também causa alteração e então uma amostra hemolizada também não é uma boa amostra para análise de albumina, né? Vamos seguir aí na nossa banda eletroforética para a zona alfa-1, né? A zona alfa-1, algumas proteínas que migram nessa zona. Antitripsina, glicoproteína ácida, fetoproteínas e lipoproteínas. A antitripsina, ela é uma proteína de resposta de fase aguda, que é aquelas proteínas que aumentam, né, na fase aguda da inflamação. Ela também está aumentada na terapia com estrógeno, na gravidez, em algumas neoplasias, em algumas hepatopatias ativas, no alcoolismo e na hepatite aguda. Então, não é específica, né? Mas ela é um marcador inflamatório importante. Pode ser dosada por ELISA, por imunoturbidimetria, por nefelometria e na amostra de soro, ok? Então, essas são as técnicas mais comumente utilizadas para a dosagem da antitripsina. Uma outra proteína que migra na zona alfa-1 é a glicoproteína ácida. Também é uma proteína de resposta de fase aguda, aumenta de 2 a 4 vezes no processo inflamatório agudo. Também na inflamação crônica ela está aumentada, em infecções, trauma e cirurgia, no infarto agudo do miocárdio, nas doenças autoimunes, na pneumonia, neoplasia, uso de andrógeno e também no uso de corticosteroides. Em todas essas situações, a glicoproteína ácida está aumentada no plasma. Ela vai estar diminuída na síndrome nefrótica, na hepatopatia severa, na gravidez, na terapia com estrógeno, na desnutrição e nos recém-nascidos. Também pode ser medida por ELISA, por nefelometria, por imunoturbidimetria em amostras de soro. Uma outra substância, uma outra proteína que migra nessa zona é a alfa-1 fetoproteína. Essa substância ela é sintetizada no fígado fetal e ela é muito utilizada como um marcador tumoral de carcinoma hepatocelular, de células germinativas. Também ela serve como marcador de anormalidade cromossômica em fetos. Nós vamos ter uma aula mais à frente onde a gente vai falar sobre marcadores, né, de sofrimento fetal, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse marcador, mas ele serve, por exemplo, para marcar essas anormalidades cromossômicas em fetos, defeitos na parede abdominal de fetos, quando está aumentado, né, já no período da gravidez, e ela pode também identificar defeitos no tubo neural, quando ela está muito elevada, ou ser um indicativo de síndrome de Down se estiver muito baixo. Então, é um marcador aí bastante utilizado, mas a principal ação dela, a utilização dela é realmente como marcador tumoral aí de carcinoma hepatocelular. Na zona alfa-2, né, essa zona seguinte, vão migrar outras proteínas importantes, aptoglobina, macroglobulina, ceruloplasmina, por exemplo, a ceruloplasmina,
ela é uma substância, uma proteína que carrega cobre, né, que transporta praticamente todo o cobre do organismo. Então, existe uma doença chamada doença de Wilson, onde essa proteína está diminuída e eu tenho baixos níveis de cobre. Na zona beta, né, que ela pode ser dividida em beta 1 e beta 2, dependendo do tipo de eletroforese que eu faço, né? Quem vai migrar aí? Transferrina, hemopexina, beta-lipoproteína, fração C4 do complemento, fibrinogênio, fração C3 do complemento e a beta-2, microglobulina. A transferrina é a proteína que transporta o ferro no organismo, né? É útil, por exemplo, na avaliação da anemia ferropênica. Nós vamos ter uma aula onde eu vou falar um pouco sobre esses fatores do ferro, né? E como que eles podem ser analisados. A hemopexina, ela atua no transporte do grupo M livre no sangue. A fração C4 do complemento participa da via de ativação do complemento, que é um dos fatores que atuam na resposta imunológica. O fibrinogênio, ela é uma proteína sintetizada no fígado, também atua como substrato para a ação da trombina na cascata de coagulação. Ela serve, entre outras coisas, como um marcador cardiovascular. A gente também vai ter uma aula mais à frente, onde eu vou falar um pouco mais sobre essa proteína e o seu uso na determinação aí do risco cardiovascular. A fração C3 do complemento, que também marca aí a atividade imunológica, e a microglobulina, que é uma proteína de baixo peso molecular, que pode, por exemplo, servir na avaliação de transplantes, né? Avaliação tubular após transplantes. E na zona gama, eu praticamente tenho a migração de proteína C reativa e as imunoglobulinas, né? As imunoglobulinas são aquelas moléculas, os anticorpos, né, produzidos lá pelas células imunológicas, que são responsáveis por essa carga imunológica, né, pelo combate aos nossos xenobióticos, bactérias, fungos, né, os anticorpos, entre outras funções, eles servem para nos proteger desses patógenos, né, desses agressores, parasitas, bactérias, fungos. Eles podem ser dosados isoladamente por imunodifusão ou imunoensaios, tipo ELISA, imunofluorescência. Seus valores podem estar diminuídos em algumas doenças que têm uma diminuição da síntese desses anticorpos ou aumentado nas chamadas gamopatias, né? Que a gente falou um pouquinho antes, falando do mieloma múltiplo e outras doenças onde eu tenho um aumento da produção desses anticorpos, tá? Essas gamopatias, elas podem ser divididas em policlonais, onde há um aumento de várias imunoglobulinas, ou gamopatias monoclonais, onde eu tenho um clone específico de imunoglobulina. Por exemplo, o mieloma múltiplo, onde eu tenho a produção da proteína de Benson Jones. A proteína C reativa, que também migra nessa zona gama, ela é um capítulo à parte aí nesse contexto das proteínas. É uma proteína também super importante, né? A gente tem várias aplicações dela dentro do laboratório. Ela tem como função a promoção da fagocitose e destruição de micro-organismos, complexos imunes e outras estruturas antigênicas por opsonização e ativação de complemento. E ela serve como marcador de inúmeras coisas dentro do laboratório. Inclusive, fica até difícil eu conseguir identificar algo específico pelo aumento da proteína C reativa. A gente pode ver aqui no slide, ó, que vai desde infecções bacterianas, necrose, vasculite sistêmica. Então, são muitas as patologias, as doenças, né, que aumentam a proteína C reativa. Então, o aumento da proteína C reativa, em geral,
por si só eu não consigo identificar a causa, né? Que eu não tenha outros fatores associados, né? Olha só, cirurgias, queimaduras, fraturas, né? Lúpus, tudo isso a proteína C reativa está aumentada. A principal aplicação, ou uma das principais aplicações da proteína C reativa é como marcador do risco cardiovascular. Nessa aula de hoje a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas eu vou ter uma aula específica que a gente vai falar de marcadores de risco cardiovascular, onde eu vou explicar melhor o papel dessa proteína como marcador do risco cardiovascular. Mas, antecipando um pouco, esses níveis de proteína C reativa elevado em indivíduos aparentemente saudáveis, ou que não tenham nenhum sintoma, ou que não esteja um processo inflamatório agudo instalado, ele tem um valor preditivo importante para eventos vasculares futuros, mesmo na ausência de hiperlipidemia. São aqueles casos que o paciente, por exemplo, tem um colesterol normal e ele, só tendo o PCR elevado, ele tem um risco aumentado, por exemplo, de infarto. Só PCR elevado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nessa aula sobre marcadores do risco cardiovascular. No laboratório, a gente tem basicamente 3 métodos para a dosagem de proteína C reativa. Tem um método de aglutinação, que é um sistema látex, né? Onde eu vou identificar ali qualitativamente ou semi-quantitativamente o aumento dessa proteína C reativa, que está relacionado àquelas situações que eu falei atrás, de alguma infecção, alguma inflamação aguda, né, que está instalada no paciente. Eu tenho um método quantitativo que determina também esse aumento de proteína C reativa mais relacionado a um processo ou infeccioso ou de uma inflamação aguda. E eu tenho um método chamado ultrassensível. Neste caso, esses 2 métodos aqui nesse paciente têm que estar negativos para que eu possa utilizar o sistema ultrassensível. Por quê? No sistema ultrassensível, a minha intenção é detectar uma alteração a nível de vaso, uma inflamação a nível vascular, a nível de endotélio. E essa pequena alteração nos níveis de proteína C reativa a nível de endotélio é que podem servir, então, como marcadores do risco cardiovascular. Tá bom? Eu vou explicar um pouco mais isso numa próxima aula, que a gente vai falar especificamente sobre esses marcadores do risco cardiovascular. Vamos, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho, vamos apresentar alguns quadros onde eu posso ter um perfil eletroforético alterado e o que esse perfil eletroforético alterado significa para aquele paciente no caso de uma doença instalada. Por exemplo, no processo inflamatório agudo, o que eu vou observar aqui no traçado vermelhinho, né? Eu vou observar uma diminuição da albumina e um aumento da zona alfa-2, né? Alfa-1, alfa-2, a zona alfa-2 aumentada. Numa perda proteica, por exemplo, uma gastroenteropatia, eu tenho basicamente uma diminuição da albumina. Num processo inflamatório crônico, né, eu tenho perda de albumina e aumento das zonas alfa-1, alfa-2 e também zona gama. Isso pode estar relacionado à proteína C reativa, que também é uma proteína de fase aguda. Numa síndrome nefrótica, né, onde eu tenho perda de proteína, eu tenho uma perda de albumina e eu tenho um aumento também da zona alfa-2. Numa gamopatia monoclonal, ou seja, um único tipo de clone sendo produzido. Aí a única alteração é um aumento bem específico, né, bem agudo na zona gama. E numa gamopatia policlonal, eu tenho um aumento bem espaçado dessa banda gama, indicando que várias
proteínas estão sendo produzidas. Vários diferentes clones de proteínas estão sendo produzidos. Então, essas são as referências utilizadas. Eu agradeço você que esteve nessa aula até aqui. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, eu gostaria de incentivar você a colocar nos comentários, fazer pergunta, fazer observação, se algo que você queira dar de exemplo, da sua rotina, da sua prática laboratorial, ou alguma dúvida que você tenha, pode colocar nos comentários que a gente vai tentar responder à medida do possível. Obrigado.